Para um crescimento sustentável no setor do turismo, nada como contar, claro, com um setor hoteleiro robusto e preparado. A apresentação a seguir tem o objetivo de nos sintonizar com o futuro dos hotéis. Hoje nós vamos contar com o conhecimento de dois especialistas no assunto. O primeiro deles é Managing Partner da Hotel Invest, que é o Pedro Cipriano, e o segundo é o presidente executivo do FOB, o Orlando de Souza. Eles vão participar agora através de um vídeo que nós vamos conferir a partir de agora. Vamos ver. Olá, muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui participando com vocês nesse Expo Forum 2020, promovido pelo São Paulo Convention Visitors Bureau, que seja o primeiro de uma série de fóruns como esse que possam acontecer. Eu queria aqui, em nome do Raul Susbacher, do Tony Sando e do Eduardo Sanovics, cumprimentar a todos aqueles e parabenizar todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se envolveram para colocar em pé esse fórum, que todos sabemos das dificuldades que o momento nos impõe, e é um ato de coragem e de capacidade e de empreendedorismo conseguir colocar em pé, nesse momento, esse fórum tão importante para o turismo nacional. Quando o Tony me convidou para participar do fórum no momento de apresentação de palestra, eu fiquei pensando em como não ser mais um palpiteiro especialista em coisas incertas. Eu entendi que seria melhor oferecer para os nossos participantes, aqueles que participam nesse fórum, alguns cenários em que os próprios participantes, as próprias pessoas, conseguissem formar uma visão dos que está acontecendo agora, de perspectivas que possam vir para um futuro mais imediato, um pouco mais alongado, tirar suas próprias conclusões, formular suas próprias opiniões, mas em cima de dados e não de achismos, que é o que temos muito hoje no mercado. Daí eu recorri a uma parceria que nós temos com uma empresa de consultoria, a Hotel Invest, que o Pedro Cipriano representa aqui, vai representar nesse fórum e vai fazer uma apresentação para vocês. E essa parceria é entre a Hotel Invest e FOB, e alguns dados também da Resort Brasil, e a gente tem já uma parceria de algum tempo, de antes pandemia, onde a gente já desenvolveu 3 edições do Panorama da Hotelaria Brasileira, com dados do FOB, dados da Resorts e dados da própria a Hotel Invest, né? E parceria essa que se reforçou no momento da pandemia, porque assim, entendemos todos, né, em conjunto, exatamente essa ideia de que precisaríamos construir cenários de maneira que as pessoas pudessem ter um guideline aí para pensar um pouco o futuro. O Pedro vai, na apresentação dele, mostrar esses cenários possíveis, com dados atualizados, e esses cenários é que eu acho que é a melhor contribuição que nós podemos dar nesse fórum para a discussão deste painel que tenta falar e a hotelaria, como vai sair dessa crise lá na frente. Espero que esse conteúdo que nós produzimos, e eu tenho certeza que a exposição que o Pedro vai fazer, ela vai ser bastante consistente, uma série de informações e série de cenários. Espero que seja de utilidade para vocês todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando e parabéns novamente para aqueles que conseguiram organizar esse fórum. Um grande abraço. Muito bem, então agradecemos as palavras do senhor Orlando de Souza e agora vamos então à apresentação ao vivo aqui conosco do Pedro Cipriano. Seja bem-vindo, Pedro. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Cipriano, represento a Hotel Invest, aqui apresentada muito bem pelo Orlando. Sempre é um grande prazer participar com um trade, trazendo um pouquinho da nossa informação de mercado, o que a gente enxerga de tendências relacionadas ao setor. Obrigado, Tony,
pelo convite. Obrigado também, Orlando, pela introdução e, principalmente, pelas brilhantes informações que ele consegue trazer para a gente, para trazer um pouco mais de clareza do que está acontecendo hoje no país e de que forma isso ajuda a gente a sinalizar tendências relacionadas ao setor. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve e objetiva, dividida praticamente em 3 grandes partes. Uma, falando um pouquinho sobre o macroambiente. O que a gente tem de informação hoje relacionada à atividade de turismo no Brasil, que sinaliza como que a gente vem performando ao longo dos últimos meses, em que estágio que a gente está na recuperação do setor. Falando um pouquinho sobre essas informações mais macro, o que a gente utiliza também como referência, para então falar especificamente sobre curvas de recuperação relacionadas ao mercado urbano e curvas de recuperação também relacionadas ao mercado de lazer. Passando sobre o macroambiente, a primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês, a OMT, ela tem um portal no qual diversas empresas globais alimentam com informações relacionadas à recuperação do turismo. Então, a gente tem ali alguns indicadores como número de turismo internacionais pelo mundo, informações relacionadas a reservas, buscas, ocupação. Eu trouxe desse portal algumas informações relacionadas à hotelaria, especificamente. Dentre elas, mostra que, olhando para a taxa de ocupação global do setor, a gente tem hoje uma curva de recuperação que já traz aí ocupações na casa de 40% a 45% na média de diferentes países. Evidentemente, essa recuperação já começou, tanto em relação à taxa de ocupação como pela busca de hotéis e reservas também, a gente enxerga uma curva de recuperação ascendente, mas os patamares são patamares modestos. O que isso significa, ao nosso ver? Significa que tem ainda uma longa trajetória pela frente. Agora, nesses caminhos de trajetória pela frente, é importante a gente lembrar também que alguns países puxam para cima e outros para baixo essa média. E eu trouxe um recorte do que está acontecendo na China até hoje. Na China, a pandemia ela atingiu o país num estágio inicial. Desde janeiro, o país sofre de alguma maneira relacionado à pandemia, da Covid. As taxas de ocupações elas começaram a cair, elas atingiram 46% no mês de janeiro, atingiram o vale histórico de 13% em fevereiro, e desde então o mercado ele vem se recuperando. O que chama muito a atenção é a gente chegar aqui no mês de setembro e ver taxas de ocupação já próximas a limites pré-pandemia. Qual que é a mensagem que eu queria reforçar aqui com todos relacionado a esse gráfico? Dependendo do país, dependendo do ritmo de recuperação da economia, da força das atividades econômicas, do destino que está sendo analisado, essa recuperação ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Nesse caso, está sendo muito mais rápida do que se esperava inicialmente. Isso me alimenta uma esperança de que em diversos outros países pelo mundo, em algum momento, a gente vai conseguir também ter taxas de ocupação mais próximas a limites que são limites desejáveis pelo setor. Vai ter uma trajetória relativamente longa pela frente em algumas praças, mas ainda assim a gente acredita que em algum momento essas taxas de ocupação voltam a limites razoáveis. Muito se fala sobre possibilidades relacionadas à substituição de viagens recorrentes por algumas reuniões online. Eventualmente isso pode acontecer. Agora, mais uma vez, olhando para a China, que é o país que hoje traz referências mais claras de recuperação no mundo, a gente vê ainda taxas de ocupação muito mais próximas a limites históricos. E isso, ao nosso ver, tende a acontecer também em outras regiões. Essa taxa de ocupação mais alta, ela se alimenta muito também pelo reganho de confiança no setor. Uma pesquisa que foi feita pela McKinsey, alguns meses atrás, ela indicava o quê? Que lá próximo a abril, quando a gente teve o pico da crise, pensando em viagens em maio, muitas pessoas elas ainda se sentiam muito ressabiadas em viajar. Elas não se sentiam seguras. Essa pesquisa foi aplicada no mês seguinte, em maio, pensando em viagens para junho. O nível de confiança já aumentou um pouco. Quando essa pesquisa foi feita em agosto para viagens a setembro, que é essa barra verde que eu mostro para vocês, o patamar de confiança relacionado a viagens na China cresceu absurdamente. E hoje ele já se encontra próximo a 4, tendendo à normalidade. É isso que falta em diversas regiões do mundo.
que essa confiança ela volta. Agora, vamos lembrar que confiança não vem de um dia para o outro. Confiança vem também do que a gente espera de controle da Covid. E esse é o grande gatilho que é importante ser analisado no destino que está sendo objeto de se entender qual que vai ser a recuperação da hotelaria daqui para frente. Olhando para o Brasil, especificamente, nessas questões relacionadas a controle da Covid, o que existe hoje de informação em relação à curva de casos e à curva também de óbitos no país? Olhando essas curvas, tendo como referência a média móvel dos últimos 15 dias, a gente vê uma curva ascendente até praticamente final de agosto. Essas curvas elas vinham crescendo, e evidentemente isso limitou o patamar de recuperação de diversos destinos. De setembro para cá, tanto os novos casos como os óbitos, eles começaram a diminuir. E isso aqui é muito importante para que a gente consiga ver na hotelaria e no turismo, de uma forma geral, uma recuperação um pouco mais clara. Não foi uma simples coincidência que em setembro a gente já vê umas taxas de ocupações um pouquinho mais altas, uma recuperação um pouco mais clara em diversos destinos pelo Brasil. Muito disso está relacionado à Covid. Mantida essa tendência de queda, é natural que ao longo dos próximos meses a gente provavelmente consiga ver patamares de recuperação ainda mais fortes pelo país, ou pelo menos pelas principais praças do país. O que já existe de informação agregada relacionada à recuperação do turismo? Eu queria começar trazendo algumas referências relacionadas à CNC. Então, foi divulgado recentemente os volumes de faturamento do turismo no Brasil. Quando a gente pega dados de setembro, esses dados de setembro totalizam algo próximo a 13 bilhões. Em comparação com o mesmo setembro, só que do ano anterior, existe aí uma diferença que é algo próximo a 35% abaixo do que se performava antes, e o mercado ele vem se recuperando, mais ou menos, num ritmo menos ou mais acelerado, ele vem se recuperando. O que tem conduzido essa recuperação? Quem são os líderes e quais são as atividades que eventualmente estão ainda num patamar um pouco mais modesto? E sobre isso eu quero trazer algumas referências nos slides seguintes. O primeiro deles é sobre busca no Google. Quando a gente analisa buscas para hotéis e buscas para passagens, em maio, a gente teve os resultados que foram os resultados mais modestos desse histórico analisado. De maio para cá, de maio até agosto, o mercado ele veio se recuperando, sim, mas veio se recuperando de uma maneira relativamente lenta, gradual. Não coincidentemente, quando a curva de contágio da Covid, que foi em setembro, ela começa a melhorar, você tem esses grandes picos de crescimento em termos de buscas. Isso sinaliza uma demanda reprimida no setor, isso sinaliza uma vontade de viajar. A curva verde, que é a curva de busca de hotéis, ela já se encontra aproximadamente 20% do mesmo período do ano passado. A curva azul, que se refere à passagem aérea, ela está ainda 50% abaixo do mesmo período do ano passado. Os destinos regionais têm puxado a curva dos hotéis para cima. Os destinos de lazer têm puxado a busca por esse tipo de empreendimento num patamar um pouco acima do que as viagens nacionais. Significa que viagem nacional não vai funcionar no país? Muito pelo contrário. As curvas elas já vêm crescendo também. A questão é quem que vem primeiro. E, evidentemente, o fluxo regional ele vem primeiro em comparação com o fluxo aéreo. Uma mensagem que eu acho que é relevante também, quando a gente olha algumas projeções relacionadas à recuperação do mercado aéreo no país, esse dado é o dado da Fundação Getúlio Vargas, ele mostrava já que em outubro se teria uma intensificação do fluxo da produção aérea no país. A expectativa era que a gente chegasse a 2021 já a volumes mais próximos ao que era o período pré-crise. Mais do que precisar um indicador ou trazer um número fixo sobre o que vai ser a produção aérea no país, eu uso isso aqui como curva de tendência, como uma sinalização de que, a partir de 2021, a gente conseguindo chegar a esses patamares de produção, provavelmente a gente vai ter também um volume de viagens mais expressiva pelo país. A curva verde ela significa já o que a gente tem de oferta normalizada. E até outubro, nos dados oficiais, essa oferta
normalizada, já representava alguma coisa próxima a 50% do que se tinha antes do período da crise. A gente vem caminhando para a normalização do fluxo aéreo nacional, isso certamente impacta no turismo, e isso vai trazer perspectivas, caso concretizadas, de próximos meses, de provavelmente em 2021, muito melhor do que foram os últimos meses de 2020. Para além das atividades que sofreram, olhando um pouquinho até para os dados relacionados a reservas do Airbnb, o volume de reservas nos últimos meses já superou meses pré-crise. Aqui é um exemplo de atividade relacionada ao turismo que, de certa forma, teve uma demanda adicional aos patamares naturais em razão de todos os problemas que estão sendo vivenciados hoje pelo mundo. Então, quando a gente acompanha alguns indicadores falando que estamos abaixo, estamos acima, vamos sempre lembrar que tem atividades puxando isso para cima e outros para baixo. Uma das atividades de destaque e que vem melhorando são as reservas relacionadas ao Airbnb. Uma breve passagem sobre algumas informações relacionadas ao mercado de eventos e corporativo, que, de certa forma, também ajuda a gente a trazer algumas premissas que são utilizadas nas curvas de recuperação do setor, que vou apresentar nos slides seguintes. A premissa que a gente adota para o mercado de eventos, ela vem de uma pesquisa que foi feita pela Skift, nos Estados Unidos, trazendo a impressão de diversos profissionais da cadeia de eventos, mais de 1.000 profissionais, e que se falava sobre a visão deles de quando que o mercado conseguiria voltar a patamares mais expressivos em termos de realização de eventos pelo mundo. Na época, quando isso foi feito, olhando para julho, se falava já que provavelmente a gente teria uma intensificação a partir de 2021 e que isso seria mais provável após o primeiro trimestre do ano. Olhando para perspectivas que a gente enxerga daqui para frente, são algumas das premissas que a gente também adota para entender quanto que isso traz de impacto na hotelaria nos grandes centros urbanos, partindo de uma premissa de intensificação ao longo de 2021, principalmente a partir do segundo trimestre do ano e com mais força ainda no segundo semestre de 2021. No mercado corporativo, existe uma grande expectativa falando quando é que as pessoas voltam a viajar nas grandes cidades. Estragando um pouquinho o que eu vou trazer pela frente, quando a gente olha a ocupação na cidade de São Paulo, a ocupação na cidade de São Paulo é uma das ocupações mais baixas, tendo em vista todas as grandes cidades do país, por uma razão muito simples. Grandes empresas, mercado de grandes eventos, mercado de volume de viagens internacionais, ainda não se recuperou de forma mais expressiva. E a dúvida que a gente tem é quando que isso acontece. Tem um dado que eu acho que é bacana também dividir com todos, que é um dado da Lagev, que foi feito tentando entender quais eram as expectativas de algumas das grandes empresas intermediárias dessas viagens no país, olhando para um horizonte em curto e médio prazo para a retomada dessas atividades. E naquela pesquisa se sinalizava que, segundo as empresas, as gestoras de viagens consultadas, a partir do primeiro trimestre de 2021, a gente teria um crescimento um pouco mais expressivo. Evidentemente, esse dado é uma expectativa. Agora, na falta de informações bastante específicas sobre o volume de transações, ajuda a gente a ter um pouco mais de clareza do que vem pela frente. E, mais uma vez, a nossa expectativa também é mantida o controle tanto da curva de óbitos como da curva de novos casos da Covid ao longo dos próximos meses. Essa expectativa ela tende a ter uma indução de demanda mais clara também para o mercado corporativo e a expectativa nossa para o ano de 2021. Muito bem, depois de falar um pouquinho sobre esses indicadores gerais, o que eu quero trazer para vocês é de que forma isso afeta o nosso setor. E para isso eu vou dividir a minha fala em duas grandes partes. Uma primeira parte relacionada ao mercado urbano, e aqui trazendo todos os dados que o FOB ajudou a gente a entender o que está acontecendo pelo país. E, por fim, eu vou fazer uma breve explanação em relação ao mercado de lazer. No mercado urbano, o que a gente fez? A gente pegou os dados de setembro, de ocupação das principais praças do país, com acesso a dados. A gente dividiu esses dados em duas grandes partes. Uma relacionada às capitais e a segunda às cidades do interior de cada um deles. Em alguns dos estados, a gente vê que não tem a bolinha azul,
que são os dados do interior, porque a amostra não era suficiente para trazer um número preciso. Agora, o que chama a atenção nossa aqui? A primeira questão é, os estados que estão performando acima da média nacional são estados que a estrutura econômica não é a estrutura econômica mais desenvolvida do país. Historicamente, cidades como Rio de Janeiro, cidades como São Paulo, sempre tiveram as grandes performances nacionais. Hoje, os líderes são alguns estados do Nordeste e estados do Norte também. E aí aqui a gente vê taxas de ocupação na casa de 44% nas capitais como do Pará, como do Amazonas. O Rio de Janeiro também performando bem, mas lembrando que o Rio de Janeiro está num patamar acima, principalmente em razão da cadeia produtiva do petróleo, que tem induzido demanda significativa para diversas cidades do interior e também para a capital, especialmente na região da Barra da Tijuca. E as grandes cidades e as cidades maiores, do ponto de vista econômico, a gente vê aqui como as grandes lanterninhas, até agora, em relação ao desempenho hoteleiro no país. E São Paulo performando com uma taxa de ocupação de 16% no acumulado de setembro. Mais uma vez, o que explica isso? Explica São Paulo nessa situação em razão da dependência de eventos, dependência do mercado de grandes empresas e também dependência de um fluxo internacional acima de outras regiões. Em algumas capitais, tanto do Nordeste como do Norte, a cidade em si é a grande referência de economia. As pessoas precisam migrar para a capital para alguns serviços importantes, para dar continuidade às suas empresas. Você tem empresas menores, de menor porte. Tudo isso facilita que o volume de viagens comece por essas praças. Trazendo um recorte do que está acontecendo no interior, e aí não apenas em termos de ocupação média, mas também qual que é a dispersão dos dados em alguma dessas praças analisadas, a gente vê que, em alguns casos, você tem 25% dos hotéis performando bastante bem já. Voltando ao Rio de Janeiro, 25% dos hotéis performam acima de 63% de ocupação. Mais uma vez, aqui, regiões que têm uma influência maior da cadeia produtiva do petróleo e tem também uma participação maior do próprio segmento de lazer no seu mix de viagem. Nas outras cidades da região sul e sudeste, a mediana ela se encontra entre 20% e 30%, e boa parte dos ativos começando a performar já acima de 30%. Nos hotéis que a gente acompanha, tanto na Hotel Invest como dos nossos principais clientes, o mês de outubro foi um mês de divisão de água olhando para o mercado corporativo. Finalmente, muitas das propriedades começaram a atingir o tão desejado break-even, com patamares de ocupações baixas, como que a gente vê aqui. Trazendo a ocupação das capitais, e também, mais uma vez, não só os valores médios, mas tendo alguma visão sobre dispersão dessas informações, as mesmas cidades de destaque que eu apresentei para vocês anteriormente, aqui também a gente consegue ver isso. Cidades como Manaus, Belém, Vitória, Rio de Janeiro, Recife, todas elas com taxas de ocupações mais altas, e em boa parte delas você tem também a figura da cadeia produtiva de óleo e gás ajudando no ritmo de recuperação desses destinos. E as cidades maiores, com maior porte econômico, hoje em patamares mais modestos de ocupação. As líderes do setor, olhando para o top 10, ou pelo menos focando ali o top 4, temos Belém, Manaus, Guarulhos e Macaé, todas elas aproximadamente com 40% de ocupação, e do lado das grandes cidades que estão ainda numa fase um pouco mais inicial de recuperação, num ritmo um pouco mais lento, ali destaques a Campinas e a cidade de São Paulo, todas elas com ocupações ainda abaixo de 17%. Apesar do volume mais baixo ou mais alto de ocupação pelo país, além de olhar apenas uma referência relacionada a setembro, a agosto, acho que é importante a gente ter em mente algumas informações que ajudam a gente a entender tendências daqui para frente. E, para isso, a gente não pegou apenas os dados de setembro, mas pegou também os dados a partir do início da crise, da intensificação da crise, para ver como é que a gente vem evoluindo. Então, de abril para maio, o setor ele
Melhorou? Melhorou, mas em patamares baixos. Até, olhando para os dados em relação às capitais, a gente saiu de 10% para 12%. De maio para junho, a gente foi para 13%. De junho e julho, andou um pouquinho de lado, até porque novos hotéis abriram, com taxas de ocupação mais altas, mais baixas, aqueles que estavam abertos um pouquinho mais, performando um pouco melhor. Na média, o valor ainda era equilibrado. Em agosto, foi para 14% apenas. Em setembro, a gente já conseguiu atingir 20%. Aqui é o primeiro grande salto em relação à ocupação, com foco nas grandes cidades, nas capitais. E que, mais uma vez, ele é propiciado principalmente pelo controle das curvas de contágio e de óbito. Os patamares são altos ainda, eles precisam cair mais, mas quanto mais cai, mais ajuda nesse ritmo de recuperação. As cidades do interior, elas vêm performando um pouquinho melhor, enquanto as capitais atingiram setembro na casa de 20%, e aqui pegando como referência o mercado do Sul e o mercado do Sudeste, o interior já chega a 27%. São patamares mais expressivos em razão da demanda regionalizada e de algumas questões que já vêm sendo conversadas e é de conhecimento amplo do mercado. Os preços, eles estão numa trajetória de queda pelo país. De certa forma, isso já era esperado, até porque quando você tem taxas de ocupação mais ociosas, é natural que você não consiga ter alguns gatilhos de tarifa dinâmica, e isso, de alguma maneira, dificulta o aumento de diária média. Agora, o que chama bastante atenção é que, primeiro, o interior performando acima das capitais, em termos de evolução de diária. Até porque, como as quedas de ocupação foram menos expressivas, aqui a queda de tarifa ela foi um pouco mais baixa. E segundo, mais uma vez, as grandes cidades, os grandes polos econômicos do país, com taxas de queda um pouco mais acentuadas. Eu acho que essa informação é um ponto que merece um pouco mais de cuidado no mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando essas quedas elas começam a atingir valores mais próximos a 20%, para além de toda a questão relacionada a se conseguir ter gatilhos ou não de tarifas dinâmicas, você já começa a enxergar tarifas públicas também sendo corrigidas, e sendo corrigidas para baixo. De certa forma, essa ociosidade ela faz com que isso aconteça. Agora, se a gente não tiver algum cuidado em especial em relação a isso, todo aquele prazo de recuperação do setor ao longo dos próximos anos, de alguma maneira pode ser afetado. E pode ser afetado estendendo esse período, caso essas quedas elas se intensifiquem e elas permaneçam no mercado ao longo dos próximos meses. As diárias, de uma perspectiva um pouco mais longa, desde as informações que a gente tem do início da crise, elas mostram que setembro essas quedas elas começaram a se intensificar um pouquinho mais. Então, ali por volta de junho, julho, existiam ainda quedas na ordem de 10%. Hoje, em setembro, a gente já fala em 15%. No estudo que o Orlando comentou, que foi feito pela Hotel Invest, em parceria com o FOB, e na época também junto ao Minibis e a STR, a gente falava de quedas que deveriam chegar a 15% mensais. Só que esse seria o nosso gatilho máximo. Se essas quedas se intensificarem, evidentemente, tudo que se previa anteriormente pode ser arrastado por um horizonte um pouco mais longo. Saindo das informações do ano de 2020, trazendo uma perspectiva um pouco mais em médio, em longo prazo, quais são os números agregados que a gente espera? No ano de 2020, algumas grandes capitais, principalmente, aqui se encontra também a cidade de São Paulo, elas estão com provável desempenho muito mais próximo ao cenário que a gente chamou de cenário conservador. Até porque, quando esse estudo foi feito, em junho, na época, existiam algumas informações oficiais falando que o controle de contágio de óbitos da Covid aconteceria por volta de agosto. Esse controle não veio, as expectativas eram chegar até o final do ano com um volume de novos casos mais próximos a zero. Hoje a gente tem um volume de novos casos ainda muito expressivos, de mortes ainda bastante expressivo, o que fez com que aquele cenário moderado, que é o que a gente acreditava lá atrás, hoje ele seja um cenário de difícil alcance, pelo menos ao longo desse ano e ao longo do próximo, provavelmente. As grandes cidades elas estão aí performando com uma ocupação acumulada na casa de 27% a 30%,
em diversas regiões do país. Para o ano de 2021, a gente tem uma expectativa ainda de Revipar, que ele se aproxima a algo próximo a 60% do que o setor atingia no período pré-crise, olhando como referência o ano de 2029, que é exatamente a curva conservadora que foi desenhada lá atrás pelo estudo que foi comentado também pelo Orlando. Significa que, para os próximos anos, essa curva conservadora ela vai continuar vigente no país em todos os destinos? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos lembrar que algumas questões, como a descoberta da vacina, a vacinação da população, o teste para saber se as pessoas elas estão tendo êxito ou não em relação à vacina que está sendo desenvolvida, tudo isso leva um tempo. E tudo isso deve fazer com que, ao longo de 2021, a gente não tenha um ano mais brilhante do ponto de vista corporativo ainda no país. Agora, se tudo isso indica um controle mais definitivo da doença em médio prazo, principalmente olhando para o segundo semestre, e a economia ela começa a reagir, a gente tem taxas de crescimento mais expressivas novamente, olhando para 2021 em diante, em linha com o que alguns analistas econômicos hoje dividem com a gente, eventualmente a gente consegue sair dessa curva do cenário conservador e ir para curvas mais arrojadas. Qual que é a visão do Hotel Invest em relação disso? Quais que são os grandes limitadores? Ao nosso ver hoje são cenário conservador e moderado. Para a gente voltar a patamares relacionados ao cenário otimista, alguma coisa muito mais forte e hoje de difícil alcance deveria acontecer no mercado. Como o país voltar a crescer 4%, 5% ao ano, que pelo menos em curto prazo isso não está acontecendo. Em números práticos, a gente espera uma ocupação para o ano de 2021 mais próximas a 50% na média de grandes centros urbanos pelo país. A diária, que ao longo de 2020, ela deve cair próxima a 13% no ano. Para 2021, não se espera grandes correções. É um ano ainda de tarifa andando de lado, com algum viés de queda. E lembrando aquele cuidado que eu comentei com todos, se essas taxas de queda forem mais expressivas ao longo dos próximos meses, esse valor ele pode ser afetado. E aí sim, ao longo de 2022 em diante, voltando a ter patamares de ocupações mais expressivas e um potencial também de aumento de tarifa de forma um pouco mais clara. Essas informações, se você plota tudo isso no Revipar e analisa o potencial de recuperação pela média móvel no país, pegando como referência 12 meses, a gente enxerga o quê? Que até o ano de 2023, dificilmente você vai conseguir atingir valores pré-crise, olhando para a hotelaria de negócios no país. É uma curva que, no primeiro momento, ela chama atenção, ela até parece ser uma informação de difícil... Vamos lá, é difícil acreditar que isso seja realmente o panorama que a gente enxerga ao longo dos próximos anos, mas vamos lembrar que a média móvel ela é tendenciada também pelos 12 últimos meses. Então, esses meses ruins que a gente está vivendo, eles vão ser carregados até um horizonte um pouco mais longo. E se é verdade que até 2021, dificilmente a gente consegue voltar a taxas de ocupações tão expressivas, não só o Hotel Invest tem acreditado nisso, mas muitas das informações que se falam em relação a orçamentos para o ano de 2021, de grandes empresas hoteleiras no país, de certa forma corroboram essa expectativa. Para 2022, se espera ocupações mais altas, mas ainda uma defasagem de preço. 2023 é o ano que, eventualmente, vem tanto ocupação quanto preço, a patamares mais próximos ao período pré-pandemia. Então, sim, a recuperação ela tende a ser um pouco mais longa. Grandes consultorias internacionais, quando divulgam informações relacionadas ao mercado norte-americano, europeu, de certa forma, têm expectativas bastante parecidas e até um pouco mais conservadoras do que eu divido hoje com vocês, mas, de certa forma, é o que está acontecendo hoje. Acho que é difícil a gente fechar os olhos e acreditar que, de um dia para o outro, os patamares de desempenho eles vão voltar. O que me traz algum alento é ver que as tendências elas são de recuperação, que a gente não atingiu nenhum platô ainda, que a gente não chegou um mês com um desempenho X e continuou nesse desempenho ao longo dos próximos meses. Isso vem melhorando mês a mês. A curva de contágio, a curva relacionada a óbitos vem diminuindo. Então, a gente vem
vem melhorando. E tudo isso vai ser positivo para o nosso setor, mas vai trazer uma curva de recuperação para o mercado urbano que tende a ser um pouco mais modesta. Saindo do mercado urbano e trazendo informações que são informações relacionadas aos destinos de lazer pelo Brasil, aqui a gente já consegue ver uma recuperação muito mais clara e também mais em curto prazo. Por que isso acontece? A primeira informação que eu gostaria de reforçar com vocês se refere à conta de turismo do balanço de pagamentos. O brasileiro, ele gastava em 2014 alguma coisa próxima a 25,6 bilhões de dólares em viagens internacionais. Não só relacionadas a turismo em si, mas toda a atividade de compras também dos brasileiros no exterior. Até 2019, esse montante ele caiu de uma maneira expressiva. Ele foi para 17,6 bi, mas ainda assim tendo volumes que são volumes altos. Por que caiu? Caiu porque o dólar saiu de 2,35 para 3,95. Nesse mesmo período, o Brasil ele viveu uma das maiores crises econômicas até então. A gente teve quedas de PIB em 2015, quedas de PIB em 2016, 2017, 18 e 19 praticamente andando de lado. Essas quedas elas fizeram com que o mercado corporativo tivesse redução de demanda na ordem de 20% em diversas cidades, como é o caso da cidade de São Paulo. Porém, em destinos de lazer, o Brasil continuou crescendo. A ocupação de grandes resorts continuou crescendo em 2015 e 2016. A ocupação de grandes empreendimentos de lazer e de pequenos também continuou crescendo. Por quê? Porque essa diferença de gastos dos brasileiros no exterior, que era de 25,6 bi para 17,6 bi, de certa forma, parte disso foi revertido para o mercado internacional, o mercado doméstico, perdão. Então, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar que o mercado de lazer não necessariamente é movido apenas por PIB. Você tem várias outras variáveis que impactam, talvez de forma até mais imediata, nesse tipo de hotel. E a principal delas acaba sendo o câmbio e o gasto dos brasileiros internacionalmente. Para o ano de 2020, a gente já tem aí, no acumulado, de janeiro a setembro, uma queda de mais ou menos de quase 70% desse gasto de brasileiros no exterior. E isso vem sendo revertido para o mercado doméstico. É por isso que os resorts estão com taxas de ocupação mais altas, ocupações relacionadas a pousadas e hotéis de lazer também vem melhorando, e o que deve se acentuar, ao nosso ver, ao longo dos próximos meses. Esses 17,6 bilhões de despesas cambiais em 2019, eles representam, em ordem de grandeza, 20 vezes o faturamento dos resorts. Qualquer percentual pequeno disso que se reverta ao mercado doméstico vai trazer um impacto importante para o nosso setor. E é por isso que as nossas expectativas para o mercado de lazer elas são muito mais otimistas em curto prazo. Uma outra forma de a gente enxergar essa informação é olhando a diferença entre o volume de viagens de brasileiros ao exterior e o volume de viagens de estrangeiros ao nosso país. Ao longo dos últimos anos, a gente vinha recebendo alguma coisa próxima a 6 milhões de estrangeiros no país, ou de pessoas com residência permanente fora do Brasil ao território nacional. Porém, o número de viagens de brasileiros ao mercado internacional na casa de 10 milhões. Então, esse déficit, hoje, ele vai ajudar o país, porque essas pessoas que não vão conseguir mais viajar a algum desses outros mercados, vai passar a optar pelo mercado doméstico. Um outro ponto que ajuda a gente também a acreditar que o mercado de lazer ele vai ter perspectivas mais favoráveis é a possível reversão de cruzeiristas também para atividades relacionadas à hotelaria no país. Na temporada de 2018 e de 2019, a gente tinha 462 mil cruzeiristas no país. Fazendo um corte, pensando naqueles que são só brasileiros, em ordem de grandeza, a gente está falando de 420, mais ou menos. Na época, já existia uma pesquisa falando sobre a propensão ou a possibilidade de substituição dessas viagens, ou por um resort, ou por alguns hotéis de luxo no país. E na época se falava que 62% poderia substituir em algum momento. Hoje, diante da situação que a gente está vivendo da pandemia, é natural que essa substituição ela seja ainda mais alta, ela seja ainda mais clara. Então, quando você soma câmbio, você soma viagem de brasileiros ao exterior, e soma também uma
uma inflexão dessas viagens de cruzeiros pelo mercado nacional, tudo isso está afetando o mercado de lazer no país e está trazendo perspectivas mais favoráveis. Na prática, de que forma isso afeta o nosso setor? Ao longo de 2020, as taxas de ocupação elas vão cair, é inevitável que elas caiam, até porque durante 3 meses, pelo menos, muitas dessas propriedades elas estiveram fechadas. Então, a gente estima, dependendo do cenário analisado, de quedas que são entre 60% a 36%, dependendo do destino, dependendo do tipo de produto. Diferentemente da hotelaria urbana, que as expectativas estão mais aderentes à curva conservadora em curto prazo, aqui, na hotelaria de lazer, as curvas estão mais aderentes aos cenários ou moderado ou otimista, dependendo da região. O que isso significa na prática? Significa que já em 2021, algumas propriedades, como são os resorts regionais, eles podem ter taxas de ocupação já mais próximas aos valores pré-pandemia. Então, dependendo do cenário, o cenário moderado, 9% abaixo, em comparação com 2019, ou no cenário otimista, 7% acima. Olhando para as propriedades nacionais, valores que eles estão entre menos 15% ou até próximo ao valor pré-pandemia, tudo isso já está acontecendo. As taxas de ocupação das propriedades nos finais de semana são altas, o volume de reservas para os feriados são expressivos. Olhando para tudo que a gente vê em termos de pipeline, de novos hóspedes daqui para frente, as diárias vêm crescendo, e tudo isso deve fazer com que, ao longo de 2021, seja em ocupação ou em diária média, a gente tenha cenários mais expressivos. Isso significa RevPAR crescendo, provavelmente ao longo do próximo ano, se tudo der certo. Se a Covid realmente for contida, se o estrago econômico ele for moderado e for em linha com tudo que se espera em termos de informação hoje disponível. Por fim, e aí eu termino a minha fala, eu só queria trazer assim, algumas mensagens rápidas relacionadas a todas essas informações. A primeira delas é algumas oportunidades que a gente vê. E todas elas, ou a maior parte delas, está aderente ainda ao mercado de lazer. A gente tem um mercado de lazer forte com boas perspectivas, o dólar alto ele é fundamental para tudo isso, e ele explica boa parte do que a gente espera em termos de perspectivas ao longo dos próximos meses e anos. As tarifas de lazer, sim, elas vêm crescendo, e é um crescimento natural. A relação de preço ela é ditada entre oferta e demanda. Hoje você tem oferta restrita em diversos destinos, uma demanda reprimida muito grande. É natural que os preços eles tenham alguma recuperação, alguma correção ao longo dos próximos meses. De 2022 em diante, a gente espera patamares de desempenho acima de 2019, o que é uma informação, acho que, muito bacana para dividir com o mercado, principalmente em razão de toda essa demanda reprimida e essa dificuldade de consumo no exterior, e que deve dinamizar ainda mais o mercado brasileiro. Tem muitas pessoas que mal conhecem o Brasil e viajavam para fora. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer com que essas pessoas conheçam destinos incríveis, propriedades incríveis. E isso deve trazer um legado que pode ser um legado bastante positivo de tudo que a gente está vivendo. É por isso que, para além de todos os problemas econômicos e sanitários que hoje a gente encontra no Brasil, a Covid, para o mercado de lazer, ela pode trazer uma perspectiva de desenvolvimento em médio prazo que, eventualmente, a gente nem teria, caso tudo isso não estivesse acontecendo. O aumento de reservas diretas, ele é um outro elemento que também é importante. Esse estreitar relacionamento com o cliente final, de uma maneira direta, tem ajudado nas diárias médias do setor. Isso tem ajudado na performance desse tipo de empreendimento ao longo dos próximos meses. Evidentemente, nem tudo é oportunidade, existem riscos relacionados ao mercado, é importante que a gente entenda esses riscos e tente, na medida do possível, mitigá-los. O primeiro deles é que o equilíbrio operacional ele é mais claro no final do ano, e aqui eu estou focando praticamente no mercado corporativo. Como eu comentei com vocês, dos 50 hotéis que a gente acompanha diariamente na Hotel Invest, em ordem de grandeza, a maior parte deles teve esse equilíbrio operacional ao longo de outubro. Então, isso, de certa forma, está acontecendo também em diversas outras propriedades pelo país. Os sinais de queda de tarifa nas capitais, ele precisa ser acompanhado. Mais uma vez, já se esperavam quedas,
em razão dos gatilhos de tarifa dinâmica, mas as tarifas públicas também estão caindo. E se essas quedas forem muito mais expressivas, aquele período de 2023, em termos de horizonte de recuperação, pode se estender por um período um pouco mais longo. O cenário conservador para os hotéis urbanos, ele parece ser mais aderente, pelo menos às perspectivas de curto prazo. E aqui a gente torce para que toda a questão relacionada à descoberta da vacina, imunização da população, e que tudo isso tenha um resultado muito positivo em termos de controle da doença ao longo dos próximos meses, para que esses números eles saiam do cenário conservador e comecem a atingir patamares mais expressivos daqui para frente. E é importante também a gente não fechar o olho porque está acontecendo fora do Brasil. Então, essas curvas de contágio, essa segunda famosa onda, olhando para os Estados Unidos e algumas regiões da Europa, eventualmente, e eu espero que não aconteça, mas ela pode atingir outros mercados. Então, esse ritmo de recuperação que a gente está vivendo agora, é importante tentar, na medida do possível, criar também algumas reservas para eventuais problemas que venham surgir no futuro. Não é o cenário que a gente aposta, não é o cenário que a gente torce, mas do ponto de vista de mensagem, a gente sempre gosta de dividir com o mercado que é importante ter cautela. No momento atual ainda é de volatilidade. Essas são as principais informações que eu tinha para dividir com vocês. Acho que tem muito dado, muito número, o tempo é relativamente curto. Espero ter conseguido contribuir para as discussões. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tony, mais uma vez. Prazer estar com vocês. Eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, queira aprofundar em parte do conteúdo. Muito obrigado. Pedro, muito obrigada. Nós que agradecemos pela sua participação aqui conosco. Excelente apresentação. Obrigada.